Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se o desconforto que você sente ao ouvir esse ensinamento não for um sinal de erro, mas exatamente o sinal de que algo verdadeiro está tocando um ponto que você sempre evitou, porque é isso que acontece com muita gente quando entra em contato com a mensagem de Abdala. Não é rejeição intelectual. É um incômodo mais profundo, quase físico, como se algo dentro de você se contraísse. E a reação automática da mente é tentar se proteger, dizendo que isso é radical demais, duro demais, extremo demais. Mas e se essa reação não tiver nada a ver com o ensinamento em si, e tudo a ver com o estado mental, a partir do qual você está ouvindo? Existe uma ideia muito comum no meio espiritual de que aquilo que é verdadeiro precisa ser confortável, suave, acolhedor o tempo todo, como se expansão de consciência tivesse que vir sempre embalada em palavras bonitas e sensações agradáveis. Só que quando Abdala falava, algo diferente acontecia. Ele não estava interessado em acalmar a mente, nem em oferecer conforto emocional. Ele falava direto, com o ponto onde a pessoa ainda queria negociar com a realidade, com o destino, com Deus, com a vida. E é exatamente aí que surge a tensão. Muitas pessoas sentem resistência porque esperavam mais uma técnica de manifestação da realidade, mais uma variação da lei da atração de dinheiro, algo que pudesse ser aplicado sem mexer profundamente na própria identidade. E quando percebem que o ensinamento exige assumir soberania total sobre a própria consciência criadora, a mente entra em alerta. Não porque seja falso, mas porque isso desmonta antigos acordos internos. Acordos com a espera, com a justificativa, com a esperança passiva de que algo externo traga riqueza e abundância, sem exigir uma transformação mental real. Esse desconforto é um autodiagnóstico silencioso. Ele revela o choque entre dois estados. De um lado, o estado antigo que ainda se apoia em crenças herdadas, em pensamentos condicionados, em uma relação indireta com o poder da mente subconsciente. Do outro lado, a exigência de um estado mental de abundância que não pede permissão, não implora sinais e não terceiriza a criação da própria realidade. Abdala não suavizava essa transição. E é por isso que tanta gente sente vontade de recuar quando ouve suas palavras. O curioso é que esse mesmo desconforto aparece sempre que alguém se aproxima de uma mudança real. A mente tenta classificar como erro aquilo que ameaça sua estrutura atual. Ela prefere dizer que o ensinamento é duro demais, a admitir que talvez esteja sendo chamada a abandonar uma identidade antiga. E isso vale para qualquer pessoa que busca abundância, prosperidade, cocriação consciente ou um entendimento mais profundo sobre pensamento e realidade. Não é o conteúdo que incomoda. É o nível de responsabilidade implícito nele. Quando você começa a perceber isso, algo muda. Você para de lutar contra a sensação e começa a observá-la. Começa a entender que esse incômodo não é um obstáculo no caminho. Ele é um portal, um sinal claro de que a mensagem está pressionando exatamente o ponto onde a transformação precisa acontecer. E é a partir daqui que a pergunta deixa de ser "por que isso me incomoda?" e passa a ser "o que dentro de mim ainda resiste a assumir plenamente esse poder?" Porque quando você entende aquilo que Abdala realmente ensinava sobre imaginação, identidade e estado de consciência, esse desconforto começa a ganhar um novo significado. E é exatamente isso que precisamos aprofundar agora. Abdala não negociava com a mente de ninguém, porque ele sabia exatamente onde a mente costuma se esconder. Ele entendia que, quando alguém busca ensinamentos espirituais, muitas vezes não está procurando liberdade, mas uma forma mais sofisticada de manter o mesmo estado interno. Por isso, o jeito dele soava tão direto, quase incômodo. Ele não falava para agradar, nem para validar o ego espiritual de Neville. Falava para deslocar identidades. E isso muda tudo. Enquanto muitos mestres oferecem explicações longas, consolo emocional e espaço para debate interno, Abdala cortava esse movimento logo na raiz. Ele não permitia que Neville discutisse mentalmente com a realidade, nem que transformasse a manifestação da realidade em um exercício intelectual. Quando Neville trazia dúvidas, justificativas ou perguntas carregadas de ansiedade, Abdala não respondia tentando convencer. Ele simplesmente apontava para o estado assumido e encerrava ali. Não havia espaço para negociação com a mente condicionada.
Esse é o ponto onde o desconforto nasce. A mente humana adora argumentar, comparar, ponderar possibilidades. Ela quer entender antes de assumir, quer sinais antes de se mover, quer garantias antes de abandonar o velho estado. Abdallah não oferecia nada disso. Ele exigia uma mudança imediata de posição interna. Não ensinava a lei da atração de dinheiro como uma técnica a ser aplicada aos poucos, mas como uma consequência natural de um estado mental de abundância já vivido por dentro. Para nossa mente, isso soa perigoso. Para nossa consciência criadora, soa óbvio. O estilo de Abdallah parecia duro porque ele não alimentava o teatro interno da espera. Ele não reforçava a narrativa de que você está em processo, quase lá, se preparando. Para ele, ou você está no estado ou não está. E isso desmonta muitas das camadas de proteção que as pessoas constroem ao longo da vida. Desculpas emocionais, histórias sobre timing divino, justificativas espirituais para a falta de resultado. Tudo isso cai quando alguém aponta diretamente para a identidade que você está sustentando agora. É por isso que tanta gente sente um choque ao ouvir esse ensinamento pela primeira vez. Não porque falte amor, mas porque sobra responsabilidade. Abdallah não oferecia uma espiritualidade confortável. Ele oferecia soberania. Ele tratava Neville como alguém capaz de assumir plenamente o poder da mente subconsciente, sem muletas emocionais. E isso exige uma maturidade que poucos estão dispostos a encarar de imediato. Quando você começa a perceber isso, algo interessante acontece. Você entende que o tom direto não é agressão. É respeito. Respeito pela capacidade do outro de assumir sua própria consciência criadora. O desconforto surge porque o ensinamento não conversa com a parte ferida, carente ou insegura. Ele conversa com a parte soberana, aquela que sabe que pensamento e realidade não são coisas separadas, mas expressões do mesmo princípio. E quanto mais você observa essa dinâmica, mais fica claro que Abdallah não estava tentando ensinar técnicas de manifestação, mas provocar um colapso interno. Um colapso das negociações silenciosas que a mente faz todos os dias para não mudar de estado. E é exatamente aí que começamos a tocar no ponto mais sensível de todos. Aquele onde o ensinamento deixa de ser inspiração e começa a exigir algo muito mais profundo de você. Antes de seguir para o próximo ponto, deixa eu te pedir algo simples, mas muito importante. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se em algum momento você se sentiu confrontado, provocado ou até desconfortável de um jeito diferente, esse é um sinal de que algo já está se movendo aí dentro. E quando você deixa um like nesse vídeo, você não está apenas apoiando o canal, você está sinalizando para o algoritmo e principalmente para você mesmo que esse tipo de reflexão merece continuar chegando até você. Se inscreve no canal e ativa as notificações, pois os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais esse ensinamento que quase nunca é explicado dessa forma. Ao se inscrever, você garante que esse espaço continue sendo um ponto de encontro para quem está pronto para ir além da espiritualidade confortável e começar uma verdadeira transformação mental. E agora que você já sentiu esse primeiro impacto, fica aqui comigo, porque Abdallah vai tocar exatamente no aspecto que a maioria das pessoas evitam olhar, mas que muda tudo quando finalmente é compreendido. Existe um ponto nesse ensinamento que quase ninguém gosta de atravessar, e não é por falta de capacidade espiritual. É por dor mesmo, a dor de assumir responsabilidade total. Porque no momento em que você entende, de verdade, que não existe uma força externa decidindo sua vida, algo muito profundo começa a tremer por dentro. Não é só a ideia de culpa que assusta, é a perda de um lugar conhecido onde o ego se escondia com conforto. Enquanto existe destino, sorte, azar, merecimento, ou até um tempo divino distante, existe também um alívio silencioso, um espaço onde você pode esperar, justificar, explicar por que ainda não aconteceu. E assumir responsabilidade total fecha essa porta sem pedir licença. Quando Abdallah confrontava Neville, ele não estava apenas ensinando manifestação da realidade. Ele estava arrancando um apoio emocional invisível, porque perceber que pensamento e realidade não estão separados significa olhar para a própria história e admitir que muitos capítulos foram sustentados pelos mesmos estados internos repetidos, sem consciência disso, e isso machuca, dói,
porque ameaça identidades inteiras. A identidade de quem sempre luta, a identidade de quem sempre espera o momento certo, a identidade de quem acredita que ainda não está pronto. Todas essas versões sobrevivem enquanto existe algo externo para culpar ou negociar. É aqui que muita gente abandona o ensinamento. Não porque ele não funciona, mas porque começa a funcionar de um jeito desfavorável. Quando você entende o poder da mente subconsciente e começa a perceber como estados internos moldam experiências, não dá mais para fingir inocência emocional. Você começa a notar como a mentalidade de riqueza ou de escassez não está apenas no dinheiro, mas na forma como você se posiciona diante da vida. E isso gera um tipo específico de medo. O medo de perder quem você foi até agora. Existe quase um luto silencioso nesse processo, como se algo antigo precisasse morrer para que a consciência criadora pudesse ocupar o espaço. Por isso, tantos sentem resistência quando começam a aplicar os ensinamentos de Abdala de forma mais profunda. Não é só sobre como manifestar dinheiro, abundância e prosperidade ou mudar circunstâncias externas. É sobre assumir que você não é efeito do mundo. Você é a causa, e essa virada interna exige maturidade emocional e não apenas fé. Assumir responsabilidade total também significa abrir mão da espera, abrir mão da sensação de que algo vai acontecer para então você se sentir diferente. Aqui a ordem se inverte. Primeiro o estado muda, depois a realidade acompanha. Isso confronta diretamente o hábito humano de reagir. Abdala sabia disso. Por isso, ele não negociava com a dor de Neville Goddard. Ele sabia que, se Neville atravessasse esse desconforto, algo irreversível aconteceria por dentro. Esse é o ponto em que muitos sentem vontade de voltar para uma espiritualidade mais favorável, onde a cocriação é apenas uma ideia bonita e não uma prática viva. Mas é exatamente aqui que o ensinamento começa a libertar. Quando você percebe que não existe mais ninguém para responsabilizar, também não existe mais ninguém para impedir. E é nesse limiar, onde o medo e a liberdade se encostam, que surge a próxima camada desse ensinamento, aquela que mostra o que realmente acontece depois que a identidade antiga começa a se desfazer e um novo nível de soberania mental começa a se formar. Existe um momento em que algo se reorganiza por dentro, e você começa a perceber que aquilo que parecia dureza nunca foi agressão, rejeição ou frieza espiritual. Era apenas respeito. Um respeito profundo pela inteligência da consciência humana. Abdala não tratava Neville como alguém frágil, carente de consolo ou dependente de explicações externas. Ele o tratava como causa. E isso muda tudo, porque quando alguém se recusa a suavizar a verdade para preservar o seu conforto emocional, essa pessoa está dizendo sem palavras que você é capaz de sustentar o próprio poder. A dureza nesse contexto não é rigidez, é a ausência de negociação com estados antigos, é a recusa em alimentar a ilusão de que alguém virá salvar você do próprio processo interno. Abdala não oferecia atalhos, porque sabia que atalhos mantêm a consciência pequena. Ele não explicava demais, porque explicações excessivas viram esconderijos mentais. E esse estilo direto, que à primeira vista soa desconfortável, é exatamente aquilo que devolve soberania. Não existe condescendência quando alguém acredita plenamente na sua capacidade de assumir o comando da própria realidade. Quando Neville Goddard absorve esse ensinamento e começa a expressá-lo ao mundo, algo se transforma. A filosofia deixa de ser apenas uma instrução espiritual e se torna um chamado à maturidade. Não é mais sobre pedir, implorar ou esperar sinais. É sobre assumir estados. É sobre compreender, no nível mais íntimo, que manifestação da realidade não responde à necessidade, mas à identidade. E essa mudança de eixo nasce exatamente da raiz que Abdala plantou. Uma raiz firme, sem adornos, sem suavizações artificiais. Muita gente confunde dureza com falta de amor, mas existe um tipo de amor que não embala, não protege e não anestesia. Ele acorda, ele desloca, ele tira o chão conhecido para que algo mais verdadeiro possa surgir. Esse é o amor que respeita o poder da consciência criadora. É o amor que não faz promessas vazias, mas aponta diretamente para a responsabilidade
e junto com ela, para a liberdade real. Porque quando ninguém está te segurando, ninguém também está te limitando. É nesse ponto que o desconforto começa a ganhar outro significado. Ele deixa de ser um sinal de erro e passa a ser um rito de passagem, um limiar silencioso onde a mente percebe que não pode mais voltar para as antigas justificativas, onde o poder da consciência deixa de ser um conceito bonito e começa a se tornar uma experiência interna contínua. O alívio que surge aqui não é eufórico, é calmo. É o alívio de não precisar mais lutar contra a própria potência. Esse é o ponto em que muitos sentem uma clareza nova, como se algo tivesse sido finalmente colocado no lugar certo. A dureza não empurrou você para fora do caminho. Ela empurrou você para dentro, para um espaço onde não há negociação com a dúvida constante, nem com a espera interminável. E quando essa chave vira, algo começa a se estabilizar internamente. Um estado mais sólido, mais silencioso, mais confiante começa a se formar. É exatamente a partir desse estado que o próximo nível do ensinamento se revela. Aquele que mostra o que acontece quando a consciência, já madura, começa a viver sem um possível retorno ao antigo modo de ser. Existe um ponto em que algo se fecha por dentro e, ao mesmo tempo, se abre de forma irreversível. Quem sustenta esse ensinamento até aqui percebe isso com clareza. Não é mais possível ouvir sobre manifestação da realidade, poder da consciência ou imaginação criadora da mesma forma de antes. Algo mudou no eixo interno. Não porque você decorou conceitos novos, mas porque a forma como você se percebeu como causa foi deslocada. E depois que esse deslocamento acontece, não há retorno inocente ao antigo modo de pensar sem perceber a ilusão que ele carregava. Quem suporta esse ensinamento não volta atrás, porque passa a enxergar o próprio diálogo interno, as próprias justificativas e os antigos mecanismos de espera com outro nível de lucidez. Não há mais como culpar o tempo, as circunstâncias ou forças externas sem sentir, imediatamente, que algo não encaixa. No início, é desconfortável, mas profundamente libertador. A liberdade aqui não é fazer o que quer, é não precisar mais negociar com estados que já não representam quem você se tornou. É uma maturidade silenciosa que começa a se instalar. Abdallah não oferecia esse caminho para todos, e Neville Goddard só conseguiu expandir essa filosofia porque atravessou esse portal primeiro. Essa minissérie não foi criada apenas para informar, mas para provocar esse limiar interno. Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconheceu essa verdade em um nível mais profundo do que palavras. E é exatamente por isso que agora faz sentido olhar para trás e compreender como tudo se conecta. A série anterior de Neville Goddard Revelado, que muitos de vocês já conhecem, ganha um novo significado quando vista a partir dessa raiz. Abdallah não é um complemento, ele é o alicerce. Então não perca tempo. Assistir a série de Neville depois dessa jornada aprofunda a compreensão e integra o ensinamento de forma muito mais madura. A partir daqui, o caminho se torna mais simples e, ao mesmo tempo, mais refinado. A prática deixa de ser esforço e começa a se tornar natural, silenciosa, interna. Existe um próximo nível, onde não se fala mais tanto sobre fazer, mas sobre ser, e é exatamente esse aprofundamento que começa a se revelar nos próximos conteúdos do canal. Não como promessa, mas como continuidade natural de quem decidiu não voltar atrás. Reconheço que esse conteúdo é de certa forma bem complexo para assimilar assim no primeiro contato. Então, recomendo fortemente que volte ao início da minissérie e assista novamente para vivenciar o ensinamento com entendimento e maestria. Se essa minissérie falou com você, escreva agora nos comentários a frase: "Eu me transformei". Esse gesto simples ajuda a selar internamente o estado que você reconheceu aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que está pronto para ouvir isso, porque esse conteúdo só encontra quem está preparado para recebê-lo. Assista também aos vídeos anteriores da minissérie. O card vai aparecer no final, porque cada parte foi construída para gerar essa transformação completa. E se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Porque o que vem a seguir aprofunda ainda mais esse ensinamento de forma direta e prática. Parabéns para você que maratonou toda essa minissérie. Tenho certeza que ela te transformou em algum aspecto. Fico feliz
Se puder comentar e compartilhar sua experiência conosco, seu depoimento ajuda e incentiva a transformação de outras pessoas. E esse foi o último capítulo da minissérie Abdallah Revelado, o mestre oculto por trás de Neville. Aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado!